Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria parceira aqui do canal, que fica lá na cidade de São Paulo, mas envia quadrinhos para o Brasil inteiro e faz um excelente trabalho. Link para Comic Boom está aí na descrição do vídeo. Pois bem, hoje eu não vou falar sobre um quadrinho. Eu vou falar sobre aqueles que falam sobre quadrinhos. Eu vou falar sobre a malfadada raça dos gibitubers. Isso mesmo, raça na qual eu me incluo. Esse é um daqueles vídeos nos quais eu penso alto, eu posso falar uma bobagem, eu posso escorregar numa coisa, mas eu peço que você entre em diálogo comigo, bote nos comentários, reaja aí se eu levantei alguma questão relevante ou se eu falei alguma bobagem. A ideia é estabelecer uma conversa. Bom, pergunta que eu quero levantar aqui é, afinal de contas, qual é o papel desempenhado pelos gibitubers nesse nosso contexto do mercado brasileiro de quadrinhos? Vale dizer, antes de começar a falar, que o termo gibituber e gibitube foi criado pelo Rafa Pinheiro. Rafa Pinheiro, durante bastante tempo, produziu conteúdo sobre quadrinhos, editor, e aí depois se tornou editor, é quadrinista, se tornou editor da Guará. Tem um tempo que eu não vejo conteúdo dele sobre quadrinhos, mas ele, ligado um pouco aí à sua produção de conteúdo aqui no YouTube e também a sua pesquisa acadêmica, cunhou esse termo aí que acabou ganhando a galera. Ele é um termo que brinca com a ideia de booktuber, que já existia antes. Então, booktuber, gibituber. Essa foi a ideia a partir da qual ele construiu o termo, né? O seguinte, algo que é inegável é que no contexto do mercado brasileiro de quadrinhos, os gibitubers acabaram ganhando uma considerável importância, assim. É difícil pensar o nosso cenário sem a presença dessa galera. Isso não significa, minha gente, que todos os gibitubers produzam conteúdo que seja muito consumido, que existam muitos gibitubers que, bom, são influentes. Não é isso. É claro, existem aqueles players que são maiores, mas o que eu estou dizendo é que se criou uma espécie de ecossistema que os produtores de conteúdo sobre quadrinhos, dentro desse ecossistema, possuem alguma influência e visibilidade, né? A gente chama esse ecossistema de gibisfera. Vamos lá, né? Vale dizer que no contexto do YouTube em geral, os canais de quadrinhos eles não podem ser considerados grandes canais em termos de número de inscritos ou no geral até na questão das visualizações. O que a gente tem, no geral, são canais pequenos e médios, assim. É muito comum que nós tenhamos canais grandes que falem sobre cultura pop e que vez por outra fale sobre quadrinhos, mas que não são canais de quadrinhos. É também comum que alguns canais comecem falando mais sobre quadrinhos e com o tempo vão até migrando para falar de outras coisas que são, sei lá, que tem a repercussão maior, assim, que tem uma repercussão maior. Mas, ao meu ver, essa questão do tamanho dos canais de quadrinhos diz respeito ao tamanho do público consumidor de quadrinhos, diz respeito ao número de leitores de quadrinhos. O Gibituber você tem menos gente falando de gibi do que de futebol, porque tem mais gente que se interessa por futebol do que gente que se interessa por gibi. Então eu acho que o tamanho do Gibitube está ligado ao tamanho da comunidade, né, que consome quadrinhos, vamos chamar assim. Mas o fato desses canais, no geral, serem pequenos ou médios, não significa que eles não sejam relevantes pro seu nicho, assim, não significa isso. E a gente vai conversar um pouco sobre essa relevância também. Algo que eu acho que marca muito os canais sobre quadrinhos é uma característica que eu não vou dizer que é onipresente porque você tem exceções, mas é uma característica presente em muitos canais, é o amadorismo. Nós vemos muito pouca profissionalização nos canais de quadrinhos. E reparem, eu estou falando isso me incluindo. O Ministério dos Quadrinhos aqui é bem amador. E quando eu estou falando de amadorismo, o que eu estou dizendo, né? Que nós não temos tantos canais que tenham, por exemplo, um apuro teórico
maior ou um apuro até nos próprios vídeos, né? Eu tô falando tanto do discurso produzido quanto da forma, né, que esse conteúdo, que esse discurso, que esse conteúdo é vinculado, né? Nós não temos tanto apuro técnico. Ao meu ver, isso caracteriza muito os canais de quadrinhos. E, bom, por que isso é assim? São vários fatores, eu vou levantar alguns aqui que, bom, são intuições que eu tenho. Eu acho que uma parte da responsabilidade dos canais serem desse jeito vem do fato de que nós nunca tivemos uma imprensa especializada em quadrinhos consolidada, uma imprensa profissional, com, sei lá, com diversas publicações. É claro que nós tivemos boas iniciativas, excelentes iniciativas, bons profissionais, mas nunca um ecossistema robusto com essa imprensa. Não tivemos essa imprensa, e você tem uma produção acadêmica sobre quadrinhos, mas a academia, ela passa meio longe dos leitores comuns de quadrinhos. Acaba que os leitores comuns de quadrinhos não vão até a academia e não se cria também canais para que o leitor comum tenha contato com uma certa divulgação científica do que é produzido sobre quadrinhos. Enfim, a academia e o leitor comum vivem em mundos paralelos. Com a ascensão do YouTube, quem pegou para produzir conteúdo sobre quadrinhos não foi nem tanto, sei lá, esses profissionais já, ainda que espaços, ainda que raros, né? Não foram esses profissionais, né? Não foi uma imprensa profissional que pegou para produzir conteúdo, também não foi a academia. Quem pegou para produzir conteúdo foram fãs que já consumiam a plataforma, que já possuíam o YouTube, que já possuíam contato com o YouTube e gostavam de quadrinhos. E esses fãs não necessariamente possuíam treinamento ou mesmo conhecimento sobre quadrinhos, assim. Na era dos blogs, porque antes do YouTube teve uma época que nós tivemos uma proliferação de blogs sobre quadrinhos. Ao meu ver, na era dos blogs, a qualificação era maior. Você tinha mais apuro nas discussões, na construção das coisas. Você tinha mais apuro técnico, mas talvez o alcance fosse menor. Vale discutir isso, né? Os gibitubers, quando eles surgem, eles acabam não possuindo outro ferramental que não o ferramental do fã. E outros critérios que não o do próprio fã. O repertório dele vem do fato dele ler gibi. É daí que vem o repertório, né? Ele não tinha tanto contato no geral, né, com uma imprensa que produzia sobre quadrinhos, embora, como eu disse, como ecossistema ela nunca existiu, mas existiam profissionais, o pessoal tinha pouco contato com isso, ou menos ainda com a academia, né? Repara que essa construção ela não foi assim em outras áreas. Quando a gente pega, por exemplo, sei lá, o cinema, você já tem uma discussão um pouco maior, uma porosidade talvez maior entre a academia e os críticos, uma imprensa mais consolidada, e quando surgem os canais dialogam com isso. Os canais já bebem numa certa tradição. Não que não vão existir canais também sem apuro técnico, claro, mas já existe uma tradição consolidada para eles se inserirem. Essa é a minha leitura. Ao meu ver, houve até uma qualificação maior no Gibitube recentemente, assim. E isso aconteceu de algumas maneiras, né? Primeiro, que nós tivemos pessoas adquirindo maior repertório, pessoas conhecendo um pouco mais, e segundo, que chegaram novos players que vieram da academia, por exemplo, né? Mas o DNA da coisa é o fã falando com base na sua empolgação e com uma visão impressionista, pouco apurada, assim, né? É claro, minha gente, que tem espaço para isso, eu não estou dizendo que isso não deve existir, é claro que isso pode e é muito legal, mas só isso é muito pobre.
Eu, particularmente, como eu disse, acho que é uma melhora recente. Peguem canais com pegadas mais acadêmicas, como, por exemplo, um Ilha Caju da vida, ou canais com uma pegada mais jornalística. Você tem, por exemplo, aquele programa do Fora do Plástico, o Giro, que é bem interessante. Ou, sei lá, canais de editoras que ganham outra cara. E aí, é claro, merece destaque a Pipoca e Nanquim e a Comic Zone, né? Mas esse caminho de qualificação, ele talvez aconteça num momento que o próprio YouTube perde potência como plataforma. Isso é uma hipótese, né? A galera que conhece mais, mas eu vejo, por exemplo, isso é impressionista, né? Eu vejo meus alunos, por exemplo, a molecada passa muito mais tempo no TikTok do que no YouTube. A galera parece que está arrumando para outras plataformas na hora de consumir conteúdo, uma ênfase cada vez maior em vídeos curtos. Isso vai gerar outros desafios, um outro encaminhamento do que a gente chama de gibisfera, mas sobre isso eu realmente nem me aventuro a falar, porque eu acabo não tendo, fora esse olhar de segunda mão, que é ver meus alunos consumindo, eu quase não consumo isso, né? Vamos voltar então para falar do YouTube, que eu acho que talvez a plataforma possa estar perdendo alguma potência, né? Claro que há fenômenos recentes que parecem desmentir isso que eu estou falando. Vamos pegar o Quadrinhos na Sarjeta. O Quadrinhos na Sarjeta, ele teve uma ascensão aí muito rápida. E foi um movimento de crescimento grande, ele tem milhões de views mensais, ganha aí muitos seguidores. Ele começou depois do Ministério e ele, cara, não tem nem comparação o Quadrinhos Sarjeta com o Ministério dos Quadrinhos em termos de visualizações, de qualquer métrica que você use, né? Enfim, só que o Quadrinhos na Sarjeta é realmente um ponto muito fora da curva. Inclusive, eu acho que vale a pena como estudo de caso. Tivesse um pouco aí mais de tempo, fosse minha área de especialização, acho que valeria a pena me dedicar a isso, né? Porque o que o Link fez ali realmente fugiu um pouco do que estava acontecendo no restante, né? E vale a pena, mas é um ponto muito fora da curva. Um critério que eu acho legal para a gente pensar aí um pouco o tamanho do GibTube é o quanta grana ele gera. A gente não tem informações sobre isso, né? Mas a gente pode pensar em algumas coisas que são mais ou menos públicas, né? Por exemplo, quantas pessoas vivem exclusivamente disso? Tem a sua vida, não é só uma renda extra, ou não é um hobby, mas as pessoas vivem disso, e claramente são poucas pessoas, são muito poucas pessoas. Inclusive é comum pessoas começarem e desistirem. Desistirem por quê? Porque há uma grande exigência, gente, fazer esses vídeos aqui, não se iludam, por mais, sei lá, que tenha uma pegada mais amadora, isso gasta esse tempo, e aí cada um vai ter, sei lá, o gasto de tempo de acordo com aquilo que se propõe, né? Uns vão se dedicar mais à edição, isso gasta tempo pra caramba. Tem a questão do tempo de leitura, tem gente que não faz, mas eu, por exemplo, aqui faço roteiro. Então, se gasta tempo, há uma certa exigência e o retorno, no geral, é muito baixo. E esse baixo retorno, ao meu ver, também está ligado ao amadorismo. Por quê, né? Porque não há dinheiro para a maioria fazer diferente. O que eu quero dizer é que boa parte da galera está fazendo isso no seu tempo livre. Tipo, o cara trabalha, o cara tem sua profissão, e aí, bom, sobrou um tempinho, o cara faz aquilo ou como uma renda extra ou como um hobby. É esse que é o ponto, né, para mim, assim. Então, o fato de, sei lá, de não se gerar tanto dinheiro, né, isso colabora para a situação amadora. E ainda assim, o GibTube é importante, ele é importante por várias coisas. Vamos lá, ponto 1, é um ambiente de vitrine, né? Cara, não tem como negar, né? Vamos pegar um caso aqui concreto do Ministério dos Quadrinhos. Quantas pessoas descobriram a Bonelli por causa dos vídeos do canal? Pô, durante muito tempo eu recebia mensagem: pô, cara, obrigado, descobri Mágico Vento por tua causa, descobri Dragoneiro por tua causa, comecei a ler Tex por tua causa. Ou seja, aquilo não chegava à pessoa e de repente alguém que ela, sei lá, confiava no gosto, começou a falar daquilo. Então o GibTube serve como vitrine. As editoras percebem isso e acaba talvez isso seja o mais óbvio para
para o pessoal, né? Tanto para o público quanto para as próprias editoras. Vamos pensar, por exemplo, em vários canais que fazem lives de lançamento, né? Vai ter uma campanha no Catarse, a pessoa faz uma live no canal com 2 quadrinhos, por exemplo, isso é até comum, recentemente teve uma da Figura. Então, tem essa questão, né, do GibTube servir como local, como vitrine. Bom, mas não é só isso, né? Também serve como local de discussão. Talvez, quando eu levanto esse ponto, muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo possam pensar: Alessandro, mas o nível de discussão é muito raso. A galera fala muita bobagem, a discussão não é qualificada, e eu vou concordar, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que é inegável que os GibTubers, eles trazem uma parte considerável da conversa sobre quadrinhos, que poderia ser melhor qualificada, mas acontece essa conversa. Eu, por exemplo, queria que tivesse mais conexão entre o GibTube e a academia, né? Que o pessoal talvez frequentasse mais eventos acadêmicos, aprendessem mais sobre quadrinhos, sei lá, que talvez a galera da academia migrasse, né, e pensasse o YouTube como um espaço de divulgação científica. Acontece hoje mais do que já aconteceu, mas ainda é muito incipiente. Mas, de todo modo, a conversa acontece. Mas o GibTube também, ele não é só um local de conversa, não é só vitrine, ele também é um local de sociabilidade. E isso não é pouca coisa. É muito comum que quadrinhos seja um hobby solitário, que a pessoa que lê esse quadrinho, principalmente se ela mora fora dos grandes centros, ela não conheça outras pessoas que leiam quadrinhos. Quem mora nos grandes centros, tipo, mora em São Paulo, talvez não visualize isso, né? Porque tem comic shops, tem esses lugares assim. Mas quem mora numa cidade aí de 100 mil habitantes, por exemplo, é bem possível que ela seja o único leitor que ela conheça. Enfim, né? E em torno dos canais se geram comunidades, né? Seja nos comentários, seja nas redes sociais, seja em grupos concretos que canais criaram. Pensem nos grupos de Facebook do Comic Zone, do 2 Quadrinhos, como é que isso nos gerou comunidade. Inclusive, a comunidade que ganham forma na questão dos clubes de apoiadores, já que a galera dá uma graninha lá pro influenciador e, sei lá, participa do mesmo grupo de WhatsApp. Então, reparem, o GibTube ele também é um espaço de sociabilidade. E é um espaço de entretenimento e conhecimento. Gente, uma coisa que é legal é que os quadrinhos não se esgotam neles mesmos, não é assim, tipo, cara, eu li o quadrinho e bastou, né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer saber como é que aquela coisa é produzida, a gente quer saber um pouco sobre as pessoas que produzem aquilo, a gente quer pensar a conexão entre as obras, a gente quer pensar quais são os lançamentos, como é que é a história daquilo no nosso país, então várias coisas vêm, né? Então, e esse tipo de informação poderia ser melhor, mas aparece no nosso GibTube, né? E eu tô falando aqui do GibTube porque é o que eu vejo mais, é o que eu tenho mais contato, mas a gente pode ampliar isso, por exemplo, falando dos podcasts de quadrinhos, que alguns inclusive estão conectados a canais, né? Mas a gente poderia falar, né, sobre esse ambiente de conhecimento, né? E de entretenimento, porque no final das contas é algo, para a maioria, é algo que a gente faz para se divertir. E o entretenimento, no caso o conhecimento e o entretenimento se amarram, né? É como se o entreter-se com o quadrinho não fosse só ler o quadrinho, mas fosse ter contato com esse universo expandido dos quadrinhos, sabe? Então, minha gente, ao meu ver, esses são papéis que os GibTubers cumprem. Com tudo isso que eu falei e com essa marca do amadorismo. Mas essa marca do amadorismo, que ela tem diversas consequências, ainda com essa marca se desempenha uma função importante e, pelo que eu já vi, por exemplo, o Thiago da Comic Zone dizer, uma função que não desempenham em outros contextos nacionais, não desempenham em outros países. No Canadá ou nos Estados Unidos, pelo que o Thiago viu, né? E claro que vocês podem dizer, Alessandro, tem mais coisa aí, né? Tu não falou do link da Amazon, tu não falou... Bom, falar nisso, o canal tem link da Amazon, né? Vou fazer uma compra, lembrar de usar o link do canal é maneiro. Mas eu não falei da questão dos links, dos recebidos. Eu tô pensando em falar disso num outro vídeo. Como é que é essa questão material para os GibTubers? Como é que é essa questão da grana? Como é que é essa questão do receber quadrinhos? Quero falar isso num outro vídeo. Mas
Hoje é isso que eu quis trazer e espero que a conversa seja interessante, que a partir daqui a gente possa falar mais coisas. Logo, logo, então, faço uma parte 2 para esse vídeo, tá certo? Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha. Não esquece de comentar não, vamos estabelecer uma conversa aí, né? Tem várias coisas que eu falei aqui, você pode concordar, você pode discordar. Se estiver chegando por agora, se inscreve no canal. O foco do canal são as resenhas, né? A identidade do Ministério dos Quadrinhos são as resenhas. Mas vez por outra a gente lança um vídeo como esse, ou sobre outros assuntos. Eu já falei do link da Amazon, que dá sustento material ao canal, né? Se fazer alguma compra nessa loja, quiser comprar através do link do Ministério, não faz diferença nenhuma para você, mas para o canal faz toda a diferença. Tá certo? Para então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.